Esse é o podcast Vozes Femininas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando o projeto Jornal Vozes Femininas. Na nossa primeira edição, vamos falar sobre a Copa do Mundo de Futebol Masculino, esse evento esportivo que para o mundo inteiro durante 40 dias. Infelizmente, não foi dessa vez que o Brasil ganhou o Hexa, mas aqui você irá descobrir como surgiu a Copa do Mundo, os lugares onde as pessoas normalmente vão para acompanhar os jogos e um tema muito importante, o impacto das bets na vida das pessoas. A Copa do Mundo é o principal torneio de futebol entre seleções nacionais. Ela é organizada pela FIFA, Federação Internacional de Futebol, e acontece a cada 4 anos. A ideia de criar um campeonato mundial surgiu com o francês Jules Rimet, presidente da FIFA. A primeira Copa do Mundo foi realizada em 1930, no Uruguai. O Uruguai foi escolhido por comemorar 100 anos da sua independência e por ser uma potência do futebol na época. Apenas 13 seleções participaram da primeira edição. O Uruguai venceu a final contra a Argentina por 4-2, tornando-se o primeiro campeão mundial. A Copa do Mundo passou a ser realizada a cada 4 anos, com exceção de 1942 e 1946, quando foi cancelada por conta da Segunda Guerra Mundial. Com o tempo, mais países passaram a participar, se tornando um dos maiores eventos esportivos do planeta. Atualmente, milhões de pessoas acompanham os jogos pela televisão e pela internet. O primeiro troféu da competição chamava-se Jules Rimet, em homenagem ao criador da Copa. Em 1974, ele foi substituído pelo atual Troféu da Copa do Mundo da FIFA. A Copa do Mundo de 2026 mudou a lógica das edições anteriores. Em vez de gastar bilhões construindo novos estádios, o torneio utilizou 16 arenas já existentes da Liga Nacional de Futebol na América e de ligas locais nos Estados Unidos, México e Canadá. Foco zero em novas obras e 100% em reformas de estruturas consolidadas. A Copa do Mundo é o maior palco de soft power do planeta, onde países usam o futebol para conquistar influência global pela atração cultural e não pela força. O país sede vira o centro das atenções do mundo, aproveitando para atrair turismo, novos investimentos e melhorar sua reputação global. O evento serve para espalhar a identidade nacional, os valores, a música e os costumes do país para bilhões de pessoas. Governos, historicamente, usam o torneio para promover ideologias, demonstrar força política ou tentar mascarar crises internas e problemas sociais. Organizar um evento desse tipo, com sucesso, demonstra alta capacidade logística, tecnológica e administrativa, gerando forte respeito diplomático. Mas a Copa do Mundo não é apenas história e política, é também cultura, torcida e pertencimento. Milhares de pessoas se reúnem em diversos lugares do mundo para acompanhar a sua seleção preferida. Em Bangladesh, por exemplo, milhares de pessoas vão às ruas torcer para a seleção brasileira e argentina. Vamos ouvir agora outras histórias de como as pessoas se organizam para torcer em uma Copa do Mundo. Quando a Copa acontece, é comum que muitas famílias e grupos de amigos se reúnem para acompanhar as partidas. A maioria prefere assistir em casa, em um ambiente confortável e com a família. Outras pessoas escolhem bares, lanchonetes ou restaurantes que transmitem os jogos em telões e televisões, aproveitando o clima de torcida e comemoração. Em algumas cidades e comunidades, também há transmissões em praças e outros espaços públicos, reunindo diversos torcedores. Independente do local acolhido, a Copa do Mundo é um evento que une pessoas de diferentes idades e faz com que a paixão pelo futebol seja vivida de forma especial.
Essa foi a nossa transmissão. Obrigada pela audiência. Mas nem só de alegria e festa vive a Copa do Mundo masculina de futebol. As casas de aposta online, conhecidas como bets, estão com suas propagandas por todo lugar. Com promessa de ganho fácil, a realidade é bem diferente. Então, as bets, elas são, resumindo, plataformas de apostas, em que as pessoas apostam seu dinheiro em resultados de jogos. O apostador, ele pode apostar, por exemplo, em quem vai vencer uma partida, quantos gols serão marcados ou quem fará o primeiro gol. Caso ele acerte o resultado, ele recebe um prêmio em dinheiro. Se errar, perde o valor apostado. Infelizmente, nos últimos anos, esse mercado até que cresceu de forma bem acelerada no Brasil. E grande parte desse crescimento aconteceu por causa da forte divulgação em eventos como a Copa do Mundo, com propagandas na televisão, nos intervalos, nas redes sociais e no patrocínio. Entre as casas de apostas mais conhecidas estão a Betano, a Bet365, a Superbet, a Sportingbet e a 9Bet. Além disso, muitas delas contratam atletas e ex-jogadores como Neymar Júnior, Vinícius Júnior, Ronaldo Fenômeno e Galvão Bueno para divulgar seus serviços. Essa estratégia faz com que as apostas pareçam ainda mais confiáveis e atraentes para o público. A influência das bets da Copa do Mundo. Todo mundo sabe que a Copa do Mundo é um dos maiores eventos esportivos do planeta, com milhões de pessoas compartilhando os jogos e torcendo para seus times e vivem emoções do futebol. E nesses momentos que as bets intensificam com as campanhas, então elas associam a emoção da Copa com a ideia de apostar da experiência do torcedor. Em comerciais, vários jogadores acabam fazendo campanha, influenciando pessoas a apostarem. E muitas pessoas que não apostavam acabam apostando e se influenciando a isso. E isso pode prejudicar as pessoas a acabarem se viciando, a acabarem com familiares e isso pode prejudicar laços, pode causar ansiedade, depressão. Então, a gente sabe que a Copa, a gente tem que entender o fator dela, que não é só a gente apostar. Sim, celebrar a união em família, torcer para a nossa seleção e esperar que ela ganhe. Sim, as apostas parecem super divertidas e fáceis no começo, né? Mas é só pegar o jeito que eles trazem um monte de problemas que ninguém avisa. Muita gente começa apostando só uns trocados, mas quando vê, já gastou o dinheiro da conta da luz, do aluguel, da feira ou até reserva que faz há anos. E ainda fica cheio de dívidas, com o nome sujo. E não é só no bolso que sofre, não. Você fica ansioso o tempo todo, o coração dispara, não consegue dormir direito, fica meio para baixo e acaba se escondendo de todo mundo por vergonha. As coisas com a família e os amigos também azedam. Rolam brigas sem fim, ninguém mais confia em você e aos poucos você vai ficando cada vez mais sozinho. Além disso, fica difícil se concentrar no trabalho na escola. Nada rende e você acaba perdendo chances legais. E ainda tem o perigo de cair em golpes. Agora, para entender melhor como as apostas aparecem na vida das pessoas, trouxemos um pequeno relato de uma pessoa que já apostou. Quando perguntamos sobre quanto já ganhou, ela respondeu que ganhou mais ou menos R$1.000. Porém, quando questionada sobre quanto já perdeu, disse que perdeu cerca de R$1.300. Talvez até mais. Isso mostra uma questão muito importante. Muitas vezes, a pessoa lembra dos ganhos, mas, no total, as perdas acabam sendo maiores. Ela também contou que começou a jogar no ano passado e que acredita que consegue parar. Mesmo assim, é importante ter atenção, porque o hábito de apostar pode crescer aos poucos, principalmente quando a pessoa continua tentando recuperar o dinheiro perdido. Sobre as propagandas, ela disse que não sente vontade de jogar mais por causa delas. No entanto, afirma que foi influenciada ao ver pessoas jogando. Isso mostra que a influência nem sempre vem apenas da televisão ou da internet, mas também do convívio social, dos amigos conhecidos e das pessoas ao seu redor em geral. Esse relato ajuda a perceber que as apostas podem parecer algo simples no começo, mas podem gerar perdas financeiras e criar um costume difícil de controlar. Por isso, é necessário conversar sobre o tema com responsabilidade, principalmente em períodos como a Copa, quando o futebol está em destaque e as apostas aparecem com mais força. E assim terminamos a nossa primeira edição.
Lembrando que no próximo ano teremos a Copa do Mundo Feminina, que será realizada aqui no Brasil. Vamos torcer para nossas jogadoras e para que o futebol feminino seja mais valorizado. Se você gostou desse conteúdo e achou importante, compartilhe nos grupos de WhatsApp. E em breve teremos nossa página no Instagram, onde você poderá sugerir pautas. Tchau e até a próxima!